Meninas, tudo bem? Vem acompanhar essa maquiagem toda esfumada e poderosa que eu preparei pra vocês. Olha que olho lindo! Vamos iniciar essa maquiagem, a sobrancelha já está pronta. Começamos com um fixador de sombra, esse é da Conteúma Grama. A cor dele é transparente, então a gente vai passar desde a sobrancelha lá em cima, bem rentezinho, até rente os cílios superiores. A gente espalha bem, não pode deixar, tipo assim, muitas marcações. Passa nos dois olhos. E a gente já começa com uma sombra marronzinha bem clarinha. Essa da Quem Disse Berenice, é um tom bem clarinho, assim, um tom terra, mas um tom bem clarinho, só pra dar um fundo nessa maquiagem. Mas a gente, com esfumado, a gente vai escurecendo ela aos poucos. Então a gente vem com o pincel bem fofinho, bem redondinho, de esfumar. É importante que ele seja bem fofinho mesmo, pra dar um acabamento mais suave. A gente não chega com esse esfumado muito rente à sobrancelha. A gente sempre deixa um espacinho, que é o espaço de iluminação. Então a gente vem esfumando, trazendo um pouco mais pra fora esse esfumado, pra ficar um olho bem volumoso, poderoso. Agora nós vamos vir com uma sombra um pouco mais escura, é um marrom um pouco mais, quente não, seria um tom um pouco mais pro preto, sabe? Um marrom mais forte. E a gente vem esfumando em cima daquele clarinho. Também sem chegar muito perto da sobrancelha. Então vem esfumando, vocês viram que eu troquei de pincel. Eu sempre vou trocando de pincéis para esfumar, porque às vezes um tá sujo. Nesse intervalo de limpar ele, eu utilizo o pincel que tá mais limpinho para dar esse acabamento um pouco mais harmonioso, assim, no degradê. Então os dois já estão prontos, eu esfumei já os dois. E esta é a cor final que fica, do marrom. Agora a gente vai vir com esse tom bege. Ele, quando a gente aplica, pelo menos essa sombra que é um duo da Dylos, ela fica um pouco mais forte, mas conforme você vai esfumando, ela vai dando uma clareadinha. Então a gente aplica ela bem nessa entradinha, onde a gente não aplicou o tom marrom. E já dá uma esfumadinha, pra ele dar uma clareada nesse início dos olhos, da pálpebra. Esfuma ela em todos os cantinhos, não deixa demarcação nenhuma, deixa ela bem esfumada. Agora nós vamos vir com o truque dessa make. É um lápis, ele pode ser um pouco mais cremoso ou seco, de sua preferência, mas que ele tenha uma durabilidade boa. Estou usando esse da Natura. Então você aplica ele, não precisa também deixar ele super retinho, porque a gente vai esfumar ele. A gente vem com um pincel bem fininho, de aplicar sombra. E a gente vem esfumando esse lápis. Não precisa assim erguer muito, porque nesse momento a gente só vai dar a esfumada no produto que ficou bem rente aos cílios. Então você esfuma ele bem, toda essa linhazinha. E vem com o pincel de esfumar os olhos, o côncavo, com um pouquinho de sombra preta. E a gente vai erguendo um pouquinho mais esse esfumado. Vai subindo mais esse esfumado. Então a gente vem desde onde você passou o lápis e vai subindo um pouco mais para o centro dos olhos. Ele vai ficar um delineado esfumado. Então você esfuma bem para ele não ficar também com demarcação desse lápis. Faça nos dois olhos. E você pode até entrar um pouco mais assim na parte interna dos olhos com o lápis, para ele ficar bem fininho, sabe? Você esfuma bem, eu quis mostrar os dois para vocês verem como eu fiz. Então você passa o lápis, esfuma ele com o pincel menorzinho e depois vem com um outro mais fofinho de esfumar com uma sombra preta e vai esfumando ele desde onde você passou o lápis até o centro da pálpebra. É o que eu vou fazer agora. Você esfuma bem, tá? Não pode ter preguiça de esfumar, meninas. Se joga nesse esfumado aí. Tem que ficar bem poderoso e não pode aparecer marcação, sabe? Divisão de cores. Ele tem que ficar bem, um degradê bem esfumado. Eu passei um pouco também de delineador líquido, só para escurecer um pouco mais essa linha rente aos cílios. Então você pode passar também, esse é opcional, na verdade, você não tem necessidade de passar, só deu uma escurecida.
Agora nós vamos, aquele espacinho que ficou entre o degradê da sombra e a sobrancelha, a gente vai passar um iluminador. Esse iluminador que eu tô usando é um iluminador de rosto. Ele tem um fundo mais douradinho, que eu quis dar uma coisa diferente pra essa maquiagem. Fugir um pouco daquele branco, sabe, que todo mundo usa. Ele vai ficar um esfumado bem dourado e é a única parte da maquiagem que vai ter brilho. É rente à sobrancelha. Mas não pode ser uma sombra dourada, tá, gente? É um iluminador. Ele tem que ser bem suave. Colocar os cílios postiços. E em seguida eu já passo a máscara de cílios pra unir os meus cílios com os cílios postiços. Não tem como ficar sem cílios postiços, né, gente? Porque os cílios é a vida. Fica linda a maquiagem com cílios, né? Seja uma maquiagem mais poderosa ou uma maquiagem mais simples. Olha o detalhe do iluminador rente à sobrancelha. E esse esfumado, esse delineador esfumado. Essa maquiagem tá muito forte agora pro inverno, porque ele é um esfumado e traz um glamour, né, para os olhos. Vamos pra pele agora, pele toda limpa, hidratada, tonificada. Eu vim passando essa base por todo o rosto, dando batidinhas, pra ficar com um acabamento mais suave, não ficar com um acabamento muito pesado. Com esse pincel que é o Flat Top. Ele dá um acabamento incrível na pele. Então você divide o rosto e você vai passando em todos os cantinhos. Também pode passar na orelha. Pra não ficar com marcação também. Vai dando uma cobertura nessa pele. Se você tem alguma marca, olheira muito profunda, você pode fazer antes da base o processo de correção com corretivo. Tanto na olheira quanto em espinha. Eu não quis fazer esse processo porque na minha pele eu acho que fica um acabamento muito forte, eu gosto dele mais suave, então eu pulo o processo de corretivo. Só quando eu realmente tô com olheira muito profunda ou com espinhas assim mais marcadas. Espalha toda ela. E desce também pro pescoço, tá? Não pode deixar também marcações no pescoço. Desce ela até aparecer que essa base sumiu no seu pescoço. Por isso que é muito importante a base ser do seu tom de pele. Vamos vir agora com o pó. Esse é um pó translúcido da Catarine Rios. Então eu passo do centro do rosto em direção às laterais. O pó você não precisa aplicar muito, porque daí ele vai ficar muito carregado. Você só sela essa base com o pó. Eu tô usando o pincel Dual Fiber. Agora eu vou vir com um pincel leque mais gordinho, e fazer as marcações do rosto. Eu gosto de fazer essa demarcação, pelo menos em mim, com produtos em pó. Então eu tô usando um pó bronzeador, uns 2, 3 tons acima do meu tom de pele. Então eu venho ali da entrada da orelha até em direção aos lábios. Você já consegue ver a diferença que dá de um lado pro outro quando faz essa demarcação, esse contorno. Não pode ficar marcado, tá, meninas? Deixa ela bem esfumada. Tem que parecer que realmente seu rosto é um pouco mais fino, que você tem essa marcação nas laterais do rosto. Não pode parecer que você fez um risco ali com um pó mais escuro. Então eu venho com esse leque mais fofinho, menor, na testa, nas laterais, pra também dar uma afinada. E esse truque também fica muito legal. Eu passo também o restinho que ficou no pincel nessa parte de baixo do rosto, pra também dar uma marcada e tirar papinha, né, gente? Agora é o truque do nariz, gente. Quem não gosta de um nariz todo fino e poderoso?
Esse é um truque que a gente tem que ter a mão leve, porque senão carrega demais. Então você vem com o mesmo produto que você usou no rosto, que é esse bronzeador, um pó, né? De preferência sem brilho. E você vem com um pincelzinho de esfumar e passa rente, bem retinho, seguindo a sobrancelha. Então você faz essa marcação, para deixar ele um pouco mais fino. Agora eu vou vir com bronzeador também, com pincel leque um pouco mais fino. E passo nas maçãs do rosto. Esse é um rosa, um pouco mais brilhoso. Daí eu volto, eu não passei muito blush rosa, pra não ficar muito assim menininha. Então eu vim em cima desse rosa e passei um bronzeador, que ele é um pouco mais terroso. E agora é o que eu mais gosto, né, gente? Ai, eu sou apaixonada por iluminador. Se joga aí no iluminador, hein, meninas, porque fica muito poderoso e tá muito em alta a pele iluminada. Esse iluminador é um iluminador que eu sou apaixonada. Vou deixar todos os produtos na descrição aqui embaixo, tanto no YouTube quanto na minha página no Facebook. Então você ilumina todos os pontos altos do rosto. A louca, né? Então agora nós vamos fazer a parte inferior. Com o mesmo lápis que você usou em cima, você dá leve batidinhas e risca essa parte embaixo, rente aos cílios inferiores. Não vá até o final, até a parte interior, dos olhos. Vá até o meio, com esse lápis, pro lado de fora. Daí a gente vem com o mesmo pincelzinho que a gente esfumou a parte de cima, a gente também vai esfumar essa parte de baixo, pra não ficar muito marcado. E já vai dando uma esfumada nela, pra deixar mais suave. E depois a gente vai esfumar mais ainda com um tom de marrom, do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima. Olha a diferença que já dá de volume nos olhos. Fica um olhão, né? Agora eu vim com esse pincel chanfradinho também, é de aplicar sombra. Não dá muito pra ver no vídeo, né? Que bom, né? Mas eu usei uma sombra marrom pra dar uma esfumada nesse preto. Ficou legal, né? Então você esfuma bem com esse marrom. Agora eu vim com uma máscara de cílios nos cílios inferiores. Quem não gosta de máscara de cílios nos cílios inferiores também pode pular esse passo, tá bom? Esse batom que eu escolhi é um batom que tá todo mundo amando esse batom. Na verdade eu tenho ele líquido e ele em bastão. E eu utilizei ele em bastão em mim, que eu acho que ele fica um pouco mais cremoso. Não sou muito fã em mim de usar produtos que ficam secos, né, que são mate. Gosto mais de batom cremoso. Então eu venho com um pincelzinho, passando em todos os cantinhos dos lábios. Ele é um batom que ele é considerado mate, só que ele tem um fundo meio azul, meio roxo. Não sei explicar pra vocês, sei que ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele fica bem em todas as pessoas, ele fica, nossa, divo. Não satisfeita, né? Com só ele. Eu venho com um batom que ele é um pouco cintilante, ele é mais douradinho. E passo só no centro dos lábios, tanto embaixo quanto em cima, pra ele dar luz, né? Pro centro dos lábios. Vocês conseguiram perceber a diferença que dá nesse batom? Olha essa mente, gente. Eu tô, tipo assim, apaixonada por ela. Esse esfumado, esse batom, essa pele. Amei esse também iluminado abaixo da sobrancelha, um pouco mais dourado. Amei, simplesmente. Reproduzem aí, tá, meninas? E mandem foto pra mim que eu ajudo vocês, se vocês tiverem alguma dúvida pra reproduzir. Curtam minha página, vão lá, Andressa Messiano Makeup. Eu também tenho um canal, que é onde eu posto todos os meus vídeos. Entrem lá, acompanhem meu canal, os vídeos que eu posto. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem acompanhando meu trabalho. Beijão!